Você considera a Venezuela uma ditadura? Eu acredito, isso é importante, eu acredito que o povo tem direito à sua autodeterminação. O povo venezuelano sofreu com um Sempre esse processo, papinho, André, né? como Esse debate é tantos muito bom, outros países da América Latina, de intervenção imperialista seríssima e terrível. Importante de Mas debater. minha pergunta é se você considera que a Venezuela hoje, sob o governo atual de Nicolás Maduro, é um país livre ou não é um país livre? Eu Tem acredito, imprensa livre ou não tem imprensa livre? eu acredito como Cuba, que é um país que está nesse momento enfrentando o imperialismo sob uma sanção terrível, sob o ataque e sabotagem dos Estados Unidos incessante. Você considera o Irã uma ditadura? Eu considero que o Irã tem muitos problemas também. Você considera a Arábia Saudita uma ditadura? Sim, E, considero. E a China? Não considero. Agora eu E a considero... Rússia? Também não considero. Eu considero a Rússia um país com profundos problemas. Eu considero o Putin uma pessoa de extrema direita, expansionista. Você considera a França uma democracia? Também não. O Batista viu esse debate? E aí? Então, ô, Batista, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu acho que toda vez que alguém fala que Cuba ou Venezuela sofrem simplesmente por conta dos embargos do imperialismo americano, um economista morre. Tipo isso. E, tipo assim, essa desculpa, ela tem algum fundamento na Claro realidade? que não. Tem diversos estudos econométricos mostrando que, óbvio, o embargo ele prejudica a economia, mas o que causa tudo isso é a economia planificada. De maneira bem rasa aqui, a economia de Cuba, assim como a economia da China, mas a diferença é que a China tem 1,4 bilhão de pessoas, assim como também todos os países ali do leste asiático, elas cresceram com um modelo de acúmulo de capital. A mesma coisa a União Soviética. A União Soviética foi um dos países que mais cresceu, se eu não me engano, chegou por um período de tempo ser o país que mais cresceu lá no século XX. Por quê? Por um processo de acúmulo de capital. Mas chega num ponto em que isso acaba, né? E que a gente chama de rendimentos decrescentes do capital. Que você não consegue crescer mais economicamente porque não tem aumento de produtividade que só vem através do mercado, através de incentivos de mercado e etc. Então, Cuba é pobre, obviamente, todo mundo sabe, não preciso dizer, porque é socialista. É isso. Ô Pedro, assim, dizem que a melhor arma contra um idiota é deixá-lo falar, né? E aí a gente vê aí, o cara, ele tá completamente fora da casinha, né? Dizendo que, basicamente, Cuba não é uma ditadura e a França também não é uma democracia. Cara, comenta um pouco pra gente a respeito desse fenômeno da modernidade aí, dessa capacidade que a esquerda tem, parece que só vem aumentando, de deturpar completamente a realidade a ponto de, assim, as pessoas se divertem com isso, porque é um choque de realidade mesmo, né? Um cara com uma opinião tão, como diria o Renan, biruleibe dessas, né? O que você acha disso aí? O Lasch mandou muito bem, porque em vez dele entrar na discussão, que é repetitiva, batida já de Venezuela é ou não é, Cuba é ou não é, e vai entrando nessa questão dos embargos, cada discussão vão ter lá seus 1000 argumentos, por mais bobos que sejam, tem uma galera que insiste. Então ele foi para outro caminho, que ele foi fazendo a pergunta dos diferentes países e mostrou que o cara tem um critério muito louco. Basicamente, quem é contra os Estados Unidos, ele dá uma passada de pano. Então, Venezuela, não vou responder direito. Não, China não é uma ditadura e tal. Por quê? Todo mundo que ali que é mais esquerda, socialista, anti-Estados Unidos. E quando o país ele vê como de direita, aí ele fala, não, ali realmente é uma ditadura. E mostra que não tem base nenhuma. Base nenhuma. Você pode ter uma ditadura de esquerda, você pode ter uma ditadura de direita. Só que o cara não tem leitura, não tem conhecimento, não tem mínimo de autocrítica para criar uns padrões do tipo, o que é uma democracia? Tem eleições regulares, todo mundo pode votar, tem um parlamento dividido ali em outros poderes, etc. Você tem uns critérios, você passa a olhar o país conforme esses critérios e não a sua visão ideológica, se está alinhado ou não está alinhado comigo. E aí, quando a pessoa é boba, como mostrou aí, acontece isso. A incoerência fica exposta, fica muito clara para todo mundo e vira alvo de piada. Imagina, a França não é uma democracia e a China é? Pelo amor de Deus, que critério leva a isso? Nenhum critério objetivo leva a isso. E aí, Jota, o que você acha que passa na cabeça do ser humano que encara a Venezuela como uma democracia e a França como uma ditadura? Você acha que essas pessoas, elas realmente acreditam nisso ou tá todo mundo fingindo e é uma grande canalice? Eu acho que não passa nada numa cabeça dessas. Porque, não, é sério mesmo, porque eu acho que literalmente
quem tem esse tipo de argumentação e pode ver que ele não argumenta. Cada pergunta que o André vai fazendo, que na verdade não era uma pergunta, não era um debate, parecia parecia uma sessão de terapia, na verdade, né? Porque assim, parece que um psicólogo que vê um psiquiatra, né, que vê o seu paciente à beira de um colapso mental e a partir daí ele vai tentando investigar qual é o motivo que aquele paciente chegou naquele estado, né? E quando ele vai falando todas essas questões e vai complicando, ele vai tentando se precaver, tipo assim, não, se eu falar alguma coisa errada, o meu psiquiatra vai trocar o meu remédio. Foi essa a impressão que eu fiquei. Então ele tava com medo de dar uma resposta e nitidamente ele é um cara que absorveu tudo aquilo que ele acha que sabe em um podcast, ou em alguma literatura enviesada, de um professor da academia. Todo mundo fala que eu fico batendo em professor, mas muitas vezes com razão. De um professor da academia. Então não me parece que ele conseguiu construir um nexo causal daquilo que ele defende, sabe? Parece que ele sabe, bom, se falar Cuba eu defendo. Se falar Venezuela, eu defendo. Se falar Rússia, eu defendo. Se falar China, eu defendo. E qualquer coisa. Imperialismo, sabe? Então, eu fiquei muito com essa sensação. Só pra comentar, eu queria muito ver ele tentar defender o porquê o Irã não é uma ditadura. Isso eu queria muito ver. Porque provavelmente ele ia partir desse princípio de que o imperialismo e não sei o quê. Agora, por que ele não considera a França uma democracia, né? Porque a França ela é uma democracia liberal. E a democracia liberal ela serve à classe burguesa, que é a classe dominante. Logo, ela não é uma democracia popular de verdade. Não à toa, se eu for ver em todas essas ditaduras socialistas, o nome é não sei o quê popular. República Democrática Popular não sei o quê. Então, é sempre assim, né? Então... Agora, aí a gente teria que entrar num debate mais profundo, né? Do porquê a democracia liberal não é uma democracia de verdade. Aí, outros 500. Porque esse debate foi um sufoco para esse cara. Tem um momento em que o André fala... Ele, cara, maceta o cara de uma maneira... tipo assim, ele fala que um paramédico estava lá depois do ataque do 7 de outubro. Ele chegou num kibutz e tinha uma mulher... que tinha tomado um tiro na cabeça, estava com o estômago aberto, ela estava grávida e o feto tinha tomado uma facada. Nossa. E ele não sabia se a mulher tinha sido morta antes ou depois de terem aberto a barriga dela. E aí ele fala, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Uhum. Cara, tem tipo assim uns 10 segundos de silêncio no podcast, assim. O cara foi um massacre esse podcast, assim. Quem não viu aí, assista. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de estado. Renan, sou de São Paulo. Renan, sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.